estão todos com quem está entrando, está todo mundo com a telinha fechada. A maioria não gosta de aparecer. Então, pessoal, Podiam bom dia. aparecer, gente. A gente está à vontade. Pois é, são vergonhosos, mas são alunos maravilhosos, viu, Shirley? São alunos excelentes, muito Tenho participativos. certeza. Pessoal, bom dia a todos. Primeiro, segundo, terceiro ano que estão aqui presentes. Desde já, né, a gente já deixa aqui os nossos agradecimentos à psicóloga Shirley, ela que é uma grande profissional, tem realizado trabalhos brilhantes em uma das escolas onde nós atuamos, onde nós trabalhamos juntos, não é? Eu e Shirley trabalhamos juntos aqui em Guarabira, em uma escola, e ela tem feito um trabalho brilhante com os alunos nesse período de pandemia. Uma vez que a gente sabe que a rotina de todos nós foi alterada, não é? Todos nós passamos e ainda estamos enfrentando um período bastante atípico, que muitas vezes faz com que a ansiedade, com que, não é, o nosso emocional ele fique afetado, ele fique abalado. Então, nada melhor do que a gente conversar com uma profissional para que a gente possa aí receber algumas orientações, algumas dicas de como a gente agir diante desse impacto mental, né, diante dessa pandemia, tá? Então, Shirley, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. E eu passo a palavra agora para você. Fique super à vontade. Tá bom. Obrigada, Júnior. Eu gostaria primeiro, né, rapidinho, também, para a gente não perder tanto tempo, de agradecer o convite. Né? Eu fico muito lisonjeada em participar dessas rodas de conversa e principalmente assim em espaços em que estejam presentes os adolescentes, porque é quem talvez sejam os maiores multiplicadores nossos, né, socialmente falando, humanização para o mundo, para todos os espaços que a gente pode alcançar. Então, estar falando com adolescente, agradecer esse espaço e parabenizar a todos que estão participando, porque quando a gente marca encontros para falar um pouquinho sobre saúde mental, é um assunto bem delicado, porque a gente vai estar falando de intimidade, a gente vai estar falando do eu, a gente vai estar tocando na intimidade das pessoas, na maior intimidade que a pessoa possa ter, que é a sua saúde mental. E ainda, infelizmente, é um tema assim um pouco ignorado. Muitas pessoas talvez substituem a questão da saúde mental com outras satisfações, com outros prazeres, acreditando que isso seja camuflando a questão da felicidade, da alegria, da satisfação, camuflando a preservação, o equilíbrio do emocional, do mental. E esse espaço aqui é engrandecedor demais. Aproveitem sempre, queridos, né, alunos, aproveitem sempre esses espaços. A gente, por exemplo, agora está num momento bem atípico, né? Eu acredito que já chegue a 120 dias, 4 meses, 5 meses, por aí, que a gente dormiu de uma forma e acordou de outra. E totalmente a rotina de todos nós, todos, mas todos mesmo, da criança ao idoso, precisou ser mudada. E temos uma grande vantagem, tá, meus queridos? Que é a questão adaptável. Nós somos adaptáveis. A gente sente dificuldade, a gente sentiu a dificuldade um mês, talvez 15 dias, um mês e meio, mas a gente foi entendendo, foi absorvendo o que precisava saber, o que precisava fazer para a gente se adaptar e estar aqui hoje. Hoje nós estudamos, né? Vocês estão estudando em casa, não parou o contato,
Muito pelo contrário, parece que o contato agora aumentou de maneira distanciada, mas ele aumentou. Parece que o vínculo, de certa forma, essa pandemia também veio para nos provar isso, o quanto a gente precisa do outro, o quanto a gente depende do outro, o quanto a gente precisa se conhecer, o quanto a gente precisa se gerenciar, se autogestar no nosso dia a dia para lidar com as adversidades, porque veio essa pandemia. Mas aí a gente está construindo já o pós-pandemia, porque vai ser um pouquinho diferente do que a gente está vivenciando. Entre, acho que 17 e 19 de março, totalmente mudou a nossa vida, né? E a gente, como eu falei, a gente dormiu de uma forma, acordou de outra. Ninguém sai mais, ninguém trabalha mais, ninguém estuda mais, todo mundo em casa. E a gente foi preciso parar um pouco, absorver tudo isso para se adaptar. E estamos aqui, todos aqui, tá certo? É uma satisfação, como eu disse, estar aqui com vocês, nesses espaços em que a gente precisa falar, a gente precisa escutar, a gente precisa se humanizar, porque agora, mais do que nunca, precisamos um do outro nesse momento, tá certo? E assim, você tem alguma pauta formada, Júnior, ou eu posso dar continuidade? Ou eles querem participar, interagir também? A gente pode fazer o seguinte, Shirley, você pode dar continuidade e quando faltar uns 15 minutinhos, 10 minutinhos para o tempo encerrar, a gente abre espaço para quem quiser, porventura, fazer alguma pergunta, tirar uma dúvida, certo? Tá certo. Mas tá a certo. palavra Mas é toda sua. se eles quiserem participar, Júnior, tu vai olhando aí o chat, né, que Eu gostam vou, bastante, né? eles levantam a mãozinha, sinalizando que querem falar, e eu abro o espaço, tá bom? Pronto, tá certo. Pronto. Então, assim, dando continuidade ao que eu vinha falando, a rotina, né? A nossa rotina, ela foi totalmente mudada. E o que foi que a gente fez com essa rotina? Trazendo para o público, que são vocês, que é a adolescência, a gente sabe que os adolescentes, eles vivem de maneira bem intensa, mais do que qualquer outro público. Então, assim, a gente teve a certeza, a gente tem a certeza que não foi muito fácil. Vocês têm uma vida social muito intensa, de contato, de amizade, de escola, de passeios. E quando veio tudo isso, a rotina de vocês, poxa, caiu. De uma maneira, acho que 70%, 80%. Mas não foi só a de vocês. Foram a de todas as pessoas, tá? A questão do distanciamento social, ele está influenciando muito, influenciou bastante. Talvez hoje isso seja mais tranquilo, a gente poder coordenar tudo isso, porque a gente se adaptou a essa mudança. A gente, de maneira obrigatória, a gente se adaptou sim a essa mudança. Agora a gente vai tentar construir a cada dia. Eu gosto de dizer a todo mundo que a gente precisa viver um dia de cada vez, mas vivendo um dia de cada vez, construindo o amanhã. Não é vivendo o amanhã, porque adolescente também gosta muito disso, de estar vivendo o que ainda nem chegou. Aí vem o quê? Aí vem a ansiedade, vem os medos, vem a raiva, porque também acompanha, não é? Tudo isso. E o distanciamento social para vocês, com certeza, foi um dos maiores fatores que atingiu o emocional de vocês. A perguntinha que o professor de vocês trouxe como tema para a gente conversar um pouquinho hoje é como estou me sentindo hoje, né? Como eu me sinto hoje. Isso é muito interessante. Eu queria, meus queridos, que vocês refletissem. Como era que eu estava antes de tudo isso acontecer? Será que também eu estava bem? Eu me encontrava bem, emocionalmente falando, antes? E agora pode ter surgido, e a pandemia veio só como um gatilho para uma determinada situação que eu já vivenciava, mas estava numa zona de conforto, estava lidando, né, no dia a dia, tudo tranquilo, e a pandemia veio e serviu como gatilho. Aí vem as nossas emoções, né? E os meus medos, e o medo, e as incertezas, e a tristeza. A tristeza deve ter chegado para vocês. E a raiva, com certeza também chegou. E como manejar todas essas emoções? Ah, professora, eu não tenho raiva de nada. Eu não tenho medo de nada. Temos, sim. Todos nós temos. Todas as emoções perpassam por nossa vida. Todas. Todas, emoções e sentimentos.
entediamento, inveja, raiva, o ódio, o amor, a felicidade. Eu estou misturando tudo, emoções e sentimentos, tá? Mas as emoções são as que incomodam mais, que é aquela coisa fisiológica que a gente sente. Por exemplo, quando a gente está com medo, a perninha treme, a barriguinha dói, que vem a ansiedade, né? A mãozinha estremece. Então, isso são reações fisiológicas que acontecem com a gente e que a gente precisa aprender a manejar. E sabe como é? E aí já vai uma dica. Como é que a gente começa a aprender a manejar as nossas emoções? Quando a gente se conhece. Infelizmente, acontece muita desorganização porque a gente não se conhece. Mas não é se conhecer na maneira materialmente falando, não. Eu gosto do tênis tal. Eu gosto do celular marca tal. Não é isso. É o conhecer o meu eu. O que é que me provoca raiva? O que é que eu estou fazendo com essa raiva? O que é que me provoca ansiedade? Ansiedade é uma emoção que todo mundo sente. Mas a gente precisa nortear a ansiedade positiva e a negativa, que já eu digo para vocês como é que a gente pode separar. Então, o que é que eu faço com todas essas emoções? Como é que eu manejo o equilíbrio? É quando eu me conheço. É quando eu sei que, de repente, fulano pode falar isso ou citar isso e eu vou ficar enraivada. Então, como é que eu vou me trabalhar nesse sentido? Sabe por quê? Porque a gente não tem domínio pelas pessoas. A gente não tem domínio de quem está ao nosso redor, do que elas falam, do que elas fazem. A gente tem poder sobre o nosso, o meu eu. É a partir daí que a gente começa a lidar com as situações. Aí vem aquela outra pergunta. As minhas emoções, eu estou tentando lidar com elas a partir do autoconhecimento, eu me conhecendo melhor, eu me dando a oportunidade de me conhecer, o que eu gosto, o que eu não gosto, as minhas limitações, o que eu sou um pouco melhor do que o outro, ou o que eu sou um pouco até pior do que o outro. Enfim, é me conhecer. A gente só começa a lidar mentalmente falando com a saúde mental quando a gente se conhece. E aí, a ansiedade. Vou trazer para a ansiedade, que é uma emoção que, infelizmente, é geradora de muito conflito, de muitas situações fisiológicas, mentais, enfim. Eu estou conseguindo manejá-la ou é ela que está me manejando? Aí eu vou falar para vocês um pouco sobre a positividade que a ansiedade também tem, porque ela todas as emoções, elas possuem sua finalidade. O medo, por exemplo, ela é aquela emoção que trabalha conosco na questão da defesa. Por exemplo, a professora Shirley vai chegar num prédio no 10º andar. Se eu não tivesse o medo, eu pularia. Mas é o medo que me faz chegar lá, olhar, até nem se aproximar muito, porque não gosto de altura, e me deixar quieta. Então, esse é o medo protetor. É o medo da professora colocar uma tomada. Eu não gosto de colocar tomada em nada. Eu sempre sou medrosa nesse sentido. Eu enfrento. Mas é o medo que me garante o quê? Que eu não me machuque, que eu não leve choque, que se aquele fio tiver escapado, eu procure organizar antes ou use outra coisa. É o medo que me faz me organizar. Mas e aquele medo que me paralisa, que me ingessa? Aí sim, aí é esse medo que me deixa com a barriguinha doendo, que me paralisa mesmo, me incapacita a pessoa. É esse que a gente tem que dar o estalo e prestar atenção, e estar atento. E quando a gente não consegue conduzir sozinho, a gente precisa procurar ajuda, tá certo? É mais ou menos por aí que a gente precisa gerenciar as nossas emoções. E agora, durante a pandemia, mais do que nunca, porque houve o distanciamento social, nos distanciamos, então saímos praticamente, né, do contato físico com os nossos grupos, com os nossos colegas, da escola, o familiar, com aquele parente mais chegado, e estamos todos em casa. E como é que estão essas relações em casa? Está todo mundo junto, está todo mundo tendo que condensar o tempo na TV, por exemplo, talvez até de internet, até de algum instrumento, como o computador, com o irmão, com a irmã, enfim. Como é que está
também essa convivência em casa? Será que eu estou sabendo esperar? Será que eu estou tendo a sabedoria de conversar com o outro para entender que eu preciso usar isso ou aquilo agora? Será Shirley, que... Oi, e daí também pode a falar. importância do diálogo com a família, não é? Sim, De sim, se manter aberto, de se manter confiável em dialogar, em pedir ajuda à família, não é? Agora, mais do que nunca, as famílias estão convivendo juntas. Uma vez que a isso. gente vivia uma realidade onde os pais tinham uma rotina muito agitada de trabalho, uma rotina muito intensa de atividades e não conviviam muito com os filhos, né? E agora a pandemia Sim, também veio para trazer de sim. volta Essa oportunidade, isso, de proporcionar esses reencontros dentro da própria casa, né? exatamente, Então aí também é exatamente. mais uma oportunidade de a gente abrir esses laços, né? De diálogo com a família mesmo. Eu diria estreitar, Júnior, os laços, Estreitar. que Isso, tá um pouquinho, pode estar um pouquinho frouxo, né? Que isso. estreitar. E aí a gente, como está conversando agora com adolescentes, a gente traz para eles também essa responsabilidade. Porque os adolescentes de 14, 15, 16, 17 anos, eles já sabem muita coisa, eles já compreendem muita coisa. Eu vou falar bem rápido, não vou falar aqui sobre anatomia, tá, Júnior? Mas é que para que eles entendam um pouco porque que às vezes eles são tão ignorados na sociedade. Ignorados que eu me refiro é no sentido da impulsividade. Querem resolver rápido, tudo muito rápido. É uma emoção muito... É a flor da pele. Na verdade, o adolescente vive de impulsos. Talvez seja a emoção que chame mais a atenção nossa, dos profissionais, com relação ao adolescente, é a questão da impulsividade, de querer resolver, de querer fazer logo, de querer viver logo o amanhã. E tem uma explicação para isso. Não é porque o adolescente ele é ruim, é mal criado, é diferente. Também acontece muito isso da questão de comparação. Não é. Tem explicação. Quando o adolescente sai da infância, ele não está ainda... É por isso que ele nem é criança mais e tampouco também ainda não é adulto. Ele está fazendo essa transição. Mas por quê? Porque já, realmente a estrutura dele, mental, cerebral, não está totalmente formada. Ele está justamente formando. Por isso que as emoções ainda estão confusas. Tem uma estrutura nossa chamada lobo frontal, que é essa aqui, da testinha. Ela quem é responsável pela consciência, pela tomada de decisão, pela escolha, pela responsabilidade, pelo compromisso. E essa área nos adolescentes não está totalmente formada. Vai estar mais na frente. Por isso, tanta impulsividade de vocês, tanto desejo de resolução, de acontecer, de agora, entendeu? Eu estou dando essa explicação assim, Júnior, fisiológica, para a gente entender e Sim, saber explicar até para os pais, porque isso. muitos não entendem. Eu explico 1000 vezes, ele não entende. Gente, ele até entende, mas isso é neural, vai mais além da compreensão, entendeu? E aos poucos, durante a vida, claro que isso também não são todos, professor. É a maioria, digamos assim. Tem uma parte que, por conta da crença, da cultura familiar, do conhecimento, que muitos adolescentes leem muito, procuram muito a questão de saber das coisas, a questão do conhecimento mesmo. Já tem, por isso que às vezes a gente chama de fulano é tão precoce, não é porque fulano é curioso, fulano escuta, fulano lê, fulano assiste coisa interessante. Aí por isso que fulano é um pouco precoce, porque justamente já está se compreendendo, já está fechando um pouco essa personalidade. Não que não aconteça também na fase adulta. Até porque personalidade, não existe personalidade totalmente formada. A gente vai construindo no dia a dia, Júnior. Tu pode estar pensando hoje em uma coisa aqui agora comigo, amanhã não, eu não acredito mais nisso, que até ontem eu acreditava. Hoje eu acho que me enganei, eu me enganava. Penso hoje nisso. Porque o nosso cérebro é plástico.
plasticidade. Agora, claro, quanto mais velho, mais rígido vai ficando. Então, as mudanças vão acontecendo de maneira mais difícil. Mas se quiser, se persistir, tá? Elas acontecem. E é a mesma coisa conosco, com vocês adolescentes. Certo? Então, assim, voltando para a família. O diálogo, que é uma prática que está cada vez mais... Talvez a pandemia veio para dar uma sacudida nessa prática dentro da casa. Mas estava um pouco esquecido, estava um pouco adormecido a questão do diálogo. Ninguém estava nem se encontrando mais nas refeições. Eu digo que é uma prática quase que corriqueira, quando não está no corre-corre, no dia do corre-corre, a gente almoça junto e janta junto. Uma prática que quase não existia. Então, assim, a questão do diálogo, se fazer escutar e escutar o outro, isso é muito essencial. E sempre, claro, estabelecendo o respeito. Porque eu posso até não aceitar o que você fala, não concordar, mas eu tenho a obrigação humana e social de te respeitar, o que tu pensa, o que tu acredita, e por aí vai. A realização de atividades com a família. Gente, não tem coisa mais engraçada no mundo do que a gente compartilhar algo. Todo mundo sentado na sala, pegar os álbuns antigos, fotos antigas, que eu acho que nem existe mais direito, porque a gente tem tudo no celular, tem tudo no computador, e ver foto. Isso é tão legal. Filme, então, é muito bacana assistir filme, todo mundo junto. Só é um pouquinho complicado na hora de definir que filme é. Mas até que comece e continue, é muito legal a gente assistir filme todo mundo junto. Se combina no quarto dos pais, né, que é o aconchego da casa. É o quarto dos pais. É a melhor cama, é o melhor ar-condicionado, é o melhor ventilador, é a melhor TV, é a melhor tudo. Então, combina. Vamos fazer hoje um cineminha aqui em casa, maminha, painho e tal. Deixa tudo escuro, liga o ventilador, ou abre as janelas, ou liga o ar-condicionado, enfim, o que tiver de disponível. E mantém esse momento. Isso também é prazeroso. Coloca isso na rotina. Olha a rotina, como é importante. No planejamento de vocês, através do diálogo, claro. Estabelecer. Claro que a gente sempre tem um tempinho no sábado e domingo que dê para fazer essa atividade. As refeições, como eu já tinha colocado, que eu estou exercitando isso aqui em casa, como é interessante também as refeições. É um momento muito agradável de interação, de socialização familiar, que muitas vezes está adormecido. Gente, tem crianças e adolescentes que só assistem se tiver o celular na frente. Não pode escutar o barulho de uma mensagem que chegou, já corre. Isso também tem que ser organizado. Eu sei que é difícil, porque hoje até o nosso celular, é um instrumento nosso de trabalho, né? É um instrumento nosso de escola, enfim, era todo mundo contra, mas hoje praticamente estamos todos a favor, porque realmente virou um instrumento. Mas nós temos que moderar, nós temos que regular o tempo. Nunca uma boa refeição será feita com um celular na frente, com uma TV na frente. E sim com um bom bate-papo, talvez, com a família, ou só os irmãos, e por aí vai. Então, assim, fortalecer vínculos é essencial para se viver bem, para se viver de maneira leve. Ah, professora, não vai ter mais problema, não? Não vai? Claro que vai. Só que é dessa forma, nessa construção de viver de maneira leve, que a gente vai passando pelas adversidades, que a gente vai passando pelas dificuldades. Porque realmente não tem nada fácil e realmente vai sempre ter dificuldades. Ninguém vive nada 100%, como ninguém vive também 100% na tristeza, como ninguém vive 100% no problema. Então, a gente tem que saber equilibrar. E com relação à socialização, Júnior, eu queria deixar um recadinho para eles. Eu anotei aqui a questão de manter os contatos com os colegas, que eu tenho certeza que vocês mantêm um contato uns com os outros. É muito importante, porque isso estabelece o fortalecimento de vínculos. Ah, porque a gente se distanciou fisicamente, ninguém se fala mais pelo Zap, ninguém se fala mais por uma videochamada. Gente, a videochamada funciona, e é uma coisa. Eu digo isso porque eu faço com algumas crianças e é fantástico.
A gente se sente junto mesmo, a gente se emociona junto, vivencia. Eu faço altos passeios na casa das crianças que me mostram o quintal, me mostram o bichinho de estimação. É muito bacana. Então, a videochamada funciona, ó, que é uma beleza para a gente. E não é só com os relacionamentos de amizade, com a família. Aquela avó que está lá em casa se protegendo, aquele primo que é mais distante, aquela prima que é mais distante, que a gente só se encontra nas férias. Estreitem também esses laços sociais, porque é importante. Outra dica, como já está iniciando, de certa forma, um pouco a flexibilização, dependendo, né, das bandeiras de cada cidade, de cada local, de cada região, tente também entrar em algum grupo que lhe ajuda, de solidariedade para o outro. Tem muita coisa sendo feita aí na rua. Não falando aqui de religiosidade, claro, porque cada um tem a sua, e eu, Ave Maria, sou daquela que respeito de um tudo, mas procure, através da sua crença, do seu sagrado, ajudar alguém. Isso faz bem. Quando a gente ajuda o outro, parece que a gente está se ajudando de maneira dobrada. A gente chega, dorme de maneira leve quando a gente ajuda o outro. Quando a gente, pelo menos, agora, por exemplo, Setembro Amarelo, vou dar outra dica. Escute alguém que você está percebendo que está triste, que está calado, que está meio isolado, que está se isolando, evitando as coisas. Porque a gente percebe, todo mundo percebe alguém passando por alguma coisa que a gente evita falar, não quer se intrometer, né? A gente fala muito isso lá fora, no senso comum, mas deem essa oportunidade a você mesmo de trabalhar a sua parte de humanização. Só em escutar alguém, a gente vai estar ajudando quilômetros uma pessoa. A gente pode até salvar uma vida, dependendo de uma escuta, sem julgamento. Não estou falando aqui de uma escuta, professora, eu vou virar psicólogo, vou virar psiquiatra. Não. Quando eu digo escuta sem julgamento, é sem apontar. Sem querer estar dando aqueles famosos conselhos. Porque muitas vezes, o que é bom para mim, não é para você. O que é bom para você, talvez não seja para mim. Mas escuta sem julgamento é tudo na vida. É tudo que alguém tem gente que precisa só ser escutado 15 minutos. Porque não tem com quem compartilhar o que está sentindo, que está passando ou que passou. Agora, né, no mês de setembro, a gente trabalha a prevenção ao suicídio, que é especificado, né, justamente porque a Sociedade Brasileira de Psiquiatria colocou em cima de setembro isso por conta de um adolescente que no exterior suicidou-se e elencou, né, se eu não me engano é dia 10 de setembro, o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E a gente pode fazer diferente na vida de alguém. Um coleguinha seu que você vem percebendo nas aulas, que está um pouco calado, isolado, quem sabe? Um primo, uma prima, ou um tio, uma tia. Sempre tem alguém para a gente escutar um pouco, dialogar um pouco com essa pessoa sem julgamento, sem preconceito e sem aquela falação tóxica. Ah, é porque não tem Deus. Ah, é porque é frescura. Desculpa a palavra, tá, gente? Mas é o que o povo fala, eu tenho que dizer. Ah, é porque não tem o que fazer, porque não tem um trabalho. Não. Não. Não é. Isso é tóxico, isso dói. Se for desse jeito, nem vá. Está passando por alguma coisa, está sofrendo, está doendo. Quem sabe é ela. E é um processo, né? Quando a gente fala de suicídio, é um processo. A pessoa pensa, projeta, né? O pensamento suicida, ela projeta e até fazer. Aí, no fazer, consegue ou não. E nesse consegue ou não, se ela não conseguiu, ela está quase conseguindo. É o perigo. O perigo é aí. É quando ninguém pode deixar só, é quando ninguém pode perder de vista, porque se não conseguiu, está perto. E é por aí que a gente precisa fazer, quando socialmente falando, quando eu entrei agora na vertente da rua, né? Dos amigos, dos familiares mais distantes, nosso também, nos contatos, nos diálogos com as pessoas, que a gente percebe sim muita coisa e a gente pode ajudar, por menor que seja a ajuda, mas ela se torna enorme para quem precisa. Ô, Shirley, Oi,
Ô, Júnior. Ô, Júnior. Nós só temos agora 5 minutinhos. Como passa Mentira! rápido? Como passa rápido? Eu gostaria de saber da sua disponibilidade em eu gerar outro link, mesmo Pode que a ser. gente não precise atingir os 40 O minutos, tempo todo. mas só Pronto. para a gente dar continuidade e abrir um espaço para eles também Para eles fazerem falarem. perguntas. Sim, Pessoal, vocês certo. concordam? Vamos combinar aqui, eu gero outro link para a gente poder finalizar de forma mais tranquila. Deixem aqui no chat, por favor. Vocês querem que eu gere outro link para a gente dar continuidade? Sim, todo mundo está querendo. Que maravilha. Shirley, você também pediu para que eu os avisasse para eles separarem uma folhinha em branco e uma caneta. Foi. Foi. Eles já estão avisados. Tá bom, meus queridos? Eu vou encerrar agora, tá bom? Gero outro link, envio nos grupos, envio para a psicóloga Shirley e a gente dá continuidade de onde parou. Espero todos vocês novamente. Até já! Tá, Júnior.